como é bom ser igreja, como é importante a gente ter uma comunidade de fé, onde a gente zela, cuida, onde a gente se dedica, onde a gente vive a fraternidade. Então a novena e a festa de um padroeiro ajuda a gente a compreender a dinâmica da igreja. Se a gente for perceber e olhar a novena, a gente deveria aprender isso. Ser igreja é isso. Disponibilidade, participação, acolhida, fraternidade, fé, catequese, comunhão, coração em festa, agradecimento a Deus, comunidade reunida em nome de Deus e na fraternidade. Então toda festa de padroeiro serve para a gente perceber isso, para a gente olhar para si, para a gente olhar para a própria caminhada e entender que a vida de comunidade faz a gente feliz. A vida em fraternidade preenche o coração e a vida da fé dá sentido a toda a nossa vida. E a igreja, irmãos e irmãs, ela existe para evangelizar, sabemos disso. Deus deixou a igreja para que a gente não se perdesse, para que a gente não ficasse confundido e para que a gente, sobretudo, tomasse consciência do que é a fé. Então a igreja ela está no mundo para evangelizar, para que a gente recupere em cada missa, em cada celebração, o sentido da fé. Então toda vez que a gente olhar e ver a igreja, é para a gente entender isso. Olha, Deus deixou um sinal em cada cidade, em cada lugar, para que a gente nunca perca. Olha, é a fé que dá sentido a todas as coisas. É a fé que mostra para a gente, de fato, aonde a gente deveria olhar e como a gente deveria viver. Toda vez que a gente olha para cima e vê a torre de uma igreja, na verdade, Deus quis que a gente fizesse a igreja assim, para que a gente entendesse, olha, é do alto que vem o conhecimento para a gente viver a vida. Toda vez que a gente olha, levanta o olhar para a torre de uma igreja, é Deus nos ensinando, olha, a igreja existe e está no mundo para que, olhando para o alto, a gente compreenda que é de lá que vêm os ensinamentos para a gente viver bem esta vida. É por isso que a igreja aproveita tudo, irmãos e irmãs, tudo para ensinar a gente a viver olhando para o céu, mas sobretudo olhando para o céu, aprendendo a viver as coisas da terra. E aí tudo numa igreja é lição. A nossa igreja católica, ela não vive de improviso. Tudo que existe na igreja tem um sentido de nos ensinar alguma coisa. Se existe essa mesa, o altar aqui, tem um sentido, tem uma explicação. Tem algo que a gente entende ou precisa entender, ensinado pelo próprio Deus. O altar da comunhão, fraternidade, a mesa. Se ela está com a toalha branca, ornada, com tanto carinho, com tanto amor, tem um sentido. Se a gente senta da maneira como a gente está sentado na missa, tem uma explicação, tem um porquê. A nossa igreja, ela não vive de improvisos, justamente porque ela recebe a orientação do Espírito Santo para em tudo nos catequizar, em tudo. Se existe esse ambão, essa mesa da palavra aqui, ele não está aqui porque o Padre Fernando quis que ele estivesse.
Se existe esse livro, o lecionário, o evangeliário, ele não está aqui porque é um querer do Padre Fernando. Tem uma explicação, tem uma catequese, tem um entendimento. É por isso que, olha bem, quanto mais a gente participa da igreja, mais a gente vai descobrindo como a igreja é importante. A igreja não é um enfeite, volto a dizer, numa cidade. A igreja existe para que a gente, olhando para ela, a gente compreenda que Deus é quem nos ensina a viver. Deus é quem nos ensina a bem viver. E a igreja faz isso com muito esmero, sempre catequizando a gente. E é tão importante esse sentido da catequese, irmãos e irmãs, olha bem, que até mesmo o tempo a igreja nos ajuda a catequizar. Olha bem, o ser humano organizou o tempo em o começo do ano e o final do ano. Olha como a igreja tem uma preocupação grande de nos ensinar as coisas de Deus. Chegando o fim do ano, o que a igreja nos quer catequizar? Sobre o fim da vida. Olha que interessante. A gente não pode apenas se preparar para o fim do ano. O cristão, ele tem como sentido profundo da vida de se preparar para o final dos tempos. Olha que bonito. A igreja, sabendo que a gente está chegando ao fim do ano civil, o que é que ela propõe? Olha, pensemos em algo muito mais importante. Pensemos em uma realidade muito mais importante para que o cristão possa pensar o fim dos tempos. E é por isso então que esses dias, até o Natal, a gente vai ouvir evangelhos, leituras, falando de acontecimentos extraordinários, contando visões e histórias, que a gente fica assim, tem gente que fica com medo, tem gente que fica desesperado, tem gente que não quer nem saber de pensar no fim dos tempos, mas olha, irmãos e irmãs, é preciso pensar, é preciso compreender, é preciso rezar sobre este momento. E é por isso então que a igreja, nesse tempo do advento, preparando para o nascimento de Jesus, convida a gente a pensar sobre a volta do Filho de Deus, que coincidirá justamente com o fim dos tempos. Tudo vai passar. Jesus já disse isso. Tudo vai perder o sentido. Olha bem, está vendo a casa que a gente tem? Não terá mais sentido. Está vendo o orgulho que a gente tem? Não terá sentido. Está vendo o dinheiro que a gente deixa no banco? De nada valerá. Está vendo as fazendas que com orgulho a gente diz que tem? Tudo isso não vai valer nada, 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 nada. A grande lição que a igreja todo ano, no final do ano, convida a entender é: você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar no fim dos tempos? E aí a igreja pede que a gente faça isso, não esperando uma guerra acontecer. Por exemplo, tem gente agora na internet falando: essa guerra de Israel é porque já estava na Bíblia, é porque Jesus está voltando, é porque... Tem gente que espera uma tragédia para poder pensar no fim do mundo. A igreja não pensa nisso. Todo ano a igreja convida a gente a pensar sobre o fim do mundo e sobre a volta de Jesus. Essas duas realidades acontecerão no mesmo instante. Na hora que acabar o mundo, Jesus vai voltar. Na hora que Jesus voltar, o mundo vai acabar. É uma grande verdade da nossa fé. Nós acreditamos nisso.
no fim do mundo e na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, irmãos e irmãs, diferentemente de muitos profetas que estão surgindo aí, dizendo, olha, tenham medo, Jesus está voltando, isso é sinal de que Deus está castigando. Muitos profetas da tragédia estão proclamando isso pela internet. Não é desse jeito, irmãos e irmãs. Olha como a igreja convida a gente a esperar o fim do mundo. Rezando, vigilante, em oração, acreditando em Deus. Olha que diferença. Porque para nós, irmãos e irmãs, o fim do mundo não vai ser uma tragédia. Tomem conhecimento disso. Na verdade, em toda missa, a gente pede a volta de Jesus. Toda missa. E na verdade, todo cristão deveria rezar todos os dias: vem, Senhor Jesus. Se vocês ainda não tomaram conhecimento, mas toda a liturgia do Advento, a gente pede: vem, Senhor Jesus. E vocês pensam que quando Jesus vier, vai vir? Não. Quando Jesus vier, vai vir o fim do mundo. Então a gente pede no Advento a vinda de Cristo. E se a gente tem medo da vinda de Cristo, do fim do mundo, então a gente não deveria pedir a vinda de Cristo. Tome cuidado, porque muitas vezes falamos e não damos conhecimento, não temos conhecimento daquilo que falamos. Se eu digo, vem Senhor, vem me salvar, eu estou dizendo, o mundo vai acabar. E eu estou preparado para isso. Então, quando a gente canta no Advento, vem Senhor, vem nos salvar, com o teu povo vem caminhar, a gente está pedindo o fim do mundo. A gente está pedindo o fim dos tempos. Mas a igreja faz isso, irmãos e irmãs, justamente todos os anos, para que a gente não se desespere, para que a gente não perca a esperança e não perca a confiança. Ao contrário, que a gente viva o momento do final cheio de esperança, confiança. Por quê? Porque, olha bem, para o cristão, o fim do mundo não será o fim, não será uma tragédia, será o encontro com o Senhor. Olha bem, tudo aquilo que nós fazemos na igreja, olha, se eu sou ministro da Eucaristia e se eu cumpro aquilo com alegria, é para que justamente aconteça o meu encontro definitivo com o Senhor. Se eu sou padre, faço o meu caminho, minha missão, tudo direito, é porque eu faço assim, confiando que um dia eu vou encontrar definitivamente com Deus. Se eu sou um fiel, dedicado, participante das coisas, eu faço isso me preparando para um dia encontrar com Cristo. Olha bem, tudo que existe na igreja é para ajudar a gente a encontrar Cristo no fim dos tempos. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive na igreja é para este momento. Por quê? Porque para nós o fim é o encontro com Deus, não é um encontro com a morte. Não é um encontro com o terrível que vai acontecer, como Jesus disse, haverá sinais no céu, o mar vai ficar agitado, as ondas vão ficar revoltadas, haverá um barulho tão imenso. O próprio Jesus já falou isso. Mas ele diz assim, olha, mas para quem tem fé, vai ficar em pé. Para quem tem fé e acredita no Senhor, esse momento vai ser o momento da esperança, da vida eterna, do encontro com o amor. Por isso que nós que acreditamos em Cristo, não devemos temer o fim dos tempos, mas devemos pedir o fim dos tempos. Porque no fim da vida de um cristão tem Cristo. O fim da vida de um cristão tem Jesus Cristo. Olha bem,
então tudo aquilo que eu almejo na minha vida de fé é encontrar Cristo. É por isso que eu peço, vem Senhor Jesus, porque toda a minha caminhada, e aí por isso que tem o sentido de caminhada, o caminho me leva para Cristo. Todo o meu caminho de fé me leva até o encontro com o Senhor no fim dos tempos, onde Ele vai julgar os vivos e os mortos, como falamos no nosso credo, como professamos na nossa fé. E Jesus hoje no Evangelho dá um recado muito simples, vai dizer assim, que a gente fica, sabe tanta coisa, sabe quando vai chover, sabe quando vai fazer sol, sabe quando deve plantar, sabe quando vai colher isso, aquilo. A gente tem ciência para todas as coisas. E cada dia mais o ser humano conhece as coisas. Por exemplo, a gente vinha para cá, chuva, e no rádio eu estava falando, amanhã à tarde haverá trovoada, amanhã à tarde Belo Horizonte vai ter isso e vai ter aquilo. É mais ou menos aquilo que Jesus falou no Evangelho. Olha, quando vocês verem isso, vocês têm a ciência de saber que o sol vai chegar, que vai ter lua cheia. E aí Jesus fala assim, mas vocês têm ciência da vinda do Filho do Homem? Vocês param para pensar sobre o fim dos tempos? Na vida cotidiana, a gente tem ciência de que o nosso encontro com Deus vai ser um encontro de vida ou vai ser um encontro com morte? A gente sabe de tantas coisas, mas a gente está com a ciência de saber do encontro com o Senhor? É o Evangelho de hoje. E a primeira leitura, o profeta Daniel, com as suas visões extraordinárias, lembra que tem quatro animais representando poderes da terra, mas vem o Filho do Homem, e esse Filho do Homem vem sobre as nuvens e reina sobre tudo. Para dizer assim, irmãos e irmãs, olha, a verdadeira ciência não é conhecer as coisas da terra, a verdadeira ciência é conhecer as coisas de Deus. Porque todos os reinos, tudo isso, volto a dizer, porque Jesus disse, tudo vai passar. Mas aquele que conheceu a Deus, esse nunca termina. Aquele que conhece, tem a ciência de Deus na sua vida, nunca vai acabar. Porque o amor de Deus vai ser total e pleno. E por fim, irmãos e irmãs, a igreja celebra Nossa Senhora da Conceição no tempo do Advento, justamente para mostrar o modelo de uma pessoa que espera o Senhor. Nossa Senhora é o modelo que a igreja tem e oferece. Como esperar o Senhor? Nossa Senhora não se desesperou, Nossa Senhora nunca perdeu a fé, Nossa Senhora nunca teve medo do fim, Nossa Senhora nunca perdeu o seu coração para as coisas, sempre teve seu coração em Deus. E é por isso que ela está nos céus. E é por isso que ela nos ensina, no meio de todas as tragédias, seja cruz, seja morte, seja desastre, no meio, irmãos e irmãs, de todas as complicações da vida, Nossa Senhora nos ensina a encontrar no fim o começo da vida. O começo da vida é sempre Deus, porque Deus é princípio e fim de todas as coisas. Então, irmãos e irmãs, hoje a igreja, e mais uma vez, convida a gente a pensar sobre o fim dos tempos, mas não com desespero, não com angústia, não com medo. A igreja convida a gente a imitar Nossa Senhora, esperar o Senhor com alegria, com entusiasmo, com coração, acreditando, olha, que pensando as coisas de Deus,
Na hora do fim, a gente não vai ter a morte, a gente vai ter a vida. Tendo a ciência da fé, a gente, quando chegar no fim, não vai encontrar desastre, não vai encontrar medo, vai encontrar Cristo. E Cristo será tudo em nós. Cristo será tudo para nós. Cristo vai nos dar a paz eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.